Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Pai. Agora, neste momento, Senhor Espírito, usa a tua serva, Pai, como o Senhor sempre tem usado, Pai, com poder, graça e autoridade, Pai, para falar com a sua igreja, aquilo que é da tua vontade, o teu querer, Jesus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o nosso professor de teologia, não podemos vir para o culto sem ter uma palavra, né? Porque a palavra não é nossa, ela é do Senhor. A gente é apenas um instrumento que Ele usa para a glória do nome dEle. E à tarde o Senhor falava comigo, pastor. Então Deus, Ele é Deus, né? Confie no Senhor e Ele sabe de todas as coisas. Eu quero ler com os irmãos uma passagem. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Ei. Aleluia a Deus. Às vezes eles fogem. E nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que você vai sair daqui nessa noite com uma estratégia bem firme da parte de Deus para vencer todas as setas que o diabo tem lançado na tua mente para te tirar de dentro da casa dele, para fazer você parar o propósito que Deus colocou na tua vida, para que você não gere aquilo que Deus semeou no teu coração, porque Deus conhece a tua vida, meu irmão. Ele sabe das tuas dificuldades. Ele sabe como o inimigo tenta fazer você parar na caminhada. Assim como ele tenta com a minha vida, ele tenta com a tua. Mas o Senhor tem estratégia para nós. Ele vai falar conosco bem de pertinho nessa noite. A palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel 17. Uma palavra conhecida da igreja, mas a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Livro de Samuel, de 1 Samuel 17, versículo 24. Glória a Deus. Amém? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feriu os filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Amém? Ora comigo, igreja. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós vamos fazer menção da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo use a minha vida como um instrumento para que a tua palavra entre nos corações e venha fazer guarida, Pai. Que venha trabalhar, que venha fortalecer o teu povo nessa noite. Essa é a minha oração e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Não é fácil, né, irmão? Quando o inimigo ele ganha lugar na vida de uma pessoa, ele vai lutar até o fim dos dias para que aquela pessoa não volte à presença do Senhor. Esse homem, ele era crente, pregador da palavra, eu conheço ele lá do Rio Grande do Sul. Mas um dia o diabo disse a ele que se ele se vendesse, que ele se entregasse a ele, ele ia curar sua filha. Enganou.
enganou. Ele foi para a religião, se aprofundou na religião, é servo de Satanás e agora não consegue se libertar, não consegue vir para a presença do Senhor. Por isso que nós temos que cuidar muito a nossa mente, porque quando o diabo ganha lugar, para depois a gente conseguir se libertar, só mesmo muita graça de Deus. Nós vamos fazer menção da palavra. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração já faz alguns dias. E ela fala sobre a nossa vida. Quando nós recebemos um chamado de Deus, o primeiro chamado que Ele tem na minha e na tua vida é para salvação. Ele nos tira lá do mundo, Ele nos coloca dentro da sua casa, Ele nos dá veste nova, Ele faz promessas nas nossas vidas. Ele oferece tudo de bom que nós precisamos aqui dentro da casa dele. Ele nos dá pão, Ele nos dá um anel, Ele nos dá veste, para que a gente fique aqui. Só que muitas das vezes, o inimigo das nossas almas, ele vem com estratégias para nos tirar de dentro da casa do Senhor. Ele vem tentando fazer com que eu e você saia da presença dele e volte para as práticas que nós fazíamos antigamente. Ele não quer que eu e você permaneça, Ele não quer que eu e você fique aqui esperando para receber o cumprimento das promessas dele na minha e na tua vida. Deus fez promessa para mim e para você. Ele prometeu um céu de luz, um lugar onde nós não teríamos dor nem sofrimento. Só que Satanás sabe que se nós permanecermos na presença de Deus, nós vamos para lá e ele não vai poder ir. Ele já está condenado. Então, quanto mais pessoas ele levar para o reino das trevas, ali é o propósito dele. E ele tenta nos tirar da presença de Deus. E uma das estratégias que Satanás tem para nos tirar da presença de Deus é fazer com que a gente perca o foco, que a gente pare de olhar para Cristo e olhe para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, pessoas se levantando contra as nossas vidas, nos desmotivando, falando que nós não vamos conseguir, que isso não é para mim, que não é para você. Quantas vezes o inimigo vem na tua mente e diz: jovem, não fica na casa de Deus, você está perdendo tempo lá fora. Não fica ali, vai lá, aproveita a noite e depois tu volta. Isso são enganos, alguns dos enganos que Satanás faz para tentar nos tirar da presença dele. No caso de Davi, o pai dele mandou ele levar alimento para os seus irmãos que estavam lá na guerra. E naquele momento ele ouve quando os soldados falam o que o rei tinha dito, que o homem que matasse o gigante Golias iria receber a mão da filha em casamento. A família não ia mais pagar impostos. Eles iam ter uma condição social maravilhosa, ia ser genro do rei. Só que ali, o irmão de Davi, Eliabe, ouve que Davi está interessado naquela história e diz para ele: o que tu está fazendo aqui? Quem tu pensa que tu é? Por que tu acha que tu vai conseguir? Volta lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Ele desprezou o chamado que Davi tinha no coração, porque quando a gente se dispõe a fazer algo, o inimigo se levanta junto. Ele não quer que você esteja na casa do Senhor adorando. Ele não quer que você louve ao nome dele. Ele não quer que você vá evangelizar quando ele manda você ir. Ele vai levantar pessoas para serem usadas pelo inimigo, para que você perca o foco, para que você desista daquilo que Deus tem na tua vida. E Eliabe, nessa situação, ele está olhando para Davi. Davi já estava ungido a rei. Davi já tinha sido ungido, ele estava esperando o tempo para que se cumprisse a promessa do reinado. Nesse período, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas do urso, do leão. Ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo. Tanto que quando Eliabe menospreza o ministério de Davi, ele diz: vai lá, volta para lá. Não deixe que ninguém menospreze aquilo que Deus colocou na tua vida. Se Deus te chamou para fazer algo para Ele, não deixe que ninguém, que palavras contrárias digam para você parar. Continua, persevera, porque Deus vai estar contigo.
contigo, e no fim todos vão ter que ver Deus na tua vida. Davi não deu ouvidos ao seu irmão. Ele insistiu e quis saber o que é que Deus vai, o que é que o rei vai dar para quem matar esse gigante. Ele não estava com medo do gigante. Ele estava interessado no propósito que Deus tinha para ele. O que era que Deus estava oferecendo para ele ali naquele momento. E todos sabem que Davi matou o gigante. Ele não perdeu o foco. Ele olhou para a promessa que tinha sido feita a ele, de receber a filha, de receber isenção de impostos, receber uma posição social maravilhosa, porque ele seria ungido, o genro do rei. Ele não olhou, ele não deu bola para as palavras contrárias do inimigo que diziam: você não pode, quem você pensa que é? Só que ninguém sabia o que Davi estava fazendo lá no campo. Ninguém sabe as noites que você passa orando. Ninguém sabe do jejum que você coloca na presença de Deus toda semana, dizendo: Senhor, eu estou aqui, sou falha, sou pecadora, não posso, mas o Senhor pode na minha vida. Usa a minha vida conforme a tua vontade, porque se o teu propósito é esse, ninguém vai impedir. Nós não podemos perder o foco, igreja. Nós não podemos parar de fazer aquilo que Deus bota no nosso coração. As setas do diabo não podem entrar na nossa mente para nos desmotivar. Nós precisamos estar com o capacete da salvação bem colocados na nossa cabeça, para que nada e nem ninguém nos tire da presença do Senhor. Tudo que o inimigo quer é que você não suba essas escadas. Tudo que o inimigo quer é que você volte para as práticas antigas que você tinha. Ele não quer você aqui adorando a Deus num tom errado. Ele não quer saber, ele vai dizer para você: não adora, não toca, você não pode, você não sabe. Deus, ele quer saber do teu coração. Ele quer saber como é que você está diante dele. E só ele sabe quantos ursos e quantos leões você tem matado lá no campo sem que ninguém veja. Não perca o teu foco. Não perca. Continua olhando para Cristo, porque o Senhor vai ser contigo. E o gigante vai ter que cair por terra. E você vai ainda usar a espada do gigante para cortar a cabeça dele e dizer: aqui, gigante, você não pode, porque o Senhor é na minha vida e eu vou seguir até o fim esse propósito. Glória a Jesus. Busque em Deus estratégia. Busque no Senhor, porque Ele pode te dar estratégia. Não faça as coisas conforme a tua vontade. Não. Busque no Senhor a direção dEle. Peça a Ele a estratégia certa, a hora certa de usar, a hora certa de fazer. Porque, irmãos, não é porque Deus falou que Davi já estava ungido rei que ele já ia reinar. Não, tudo tem um tempo. A promessa de Deus para acontecer na minha e na tua vida tem um tempo determinado. E nós temos que esperar esse tempo de Deus na nossa vida. E se Ele disse que Ele iria nos dar a vitória, Ele vai nos dar. Não se precipite como muitos aí se precipitam, não estão prontos, não estão preparados para receber o cumprimento da promessa e por causa de uma palavra não conseguem mais permanecer na presença do Senhor. Busque a Deus esse tempo. Josué estava lá. Todos conhecem a passagem de Josué 6 que fala das muralhas de Jericó. Deus deu uma ordem a eles. Eles iriam ter que entrar, passar pelas muralhas de Jericó. Mas não era de qualquer jeito. Tinha um tempo, tinha uma estratégia, tinha um dia e uma hora determinada para que isso acontecesse. Se Josué não obedecesse as regras de Deus, não obedecesse o que o Senhor tinha dito para ele, com certeza, irmãos, aquele muro não teria caído. Josué não teria entrado em Jericó e não teria possuído a terra. Não se precipite. Espere no Senhor. Seja paciente. Busque em oração para que Ele te prepare, para que Ele te fortaleça, para que quando as muralhas estiverem prontas para ser derrubadas, você ouça a voz do Senhor e as trombetas soem e as muralhas vão cair por terra.
deixe que a ansiedade faça você perder o propósito de Deus. Busque o Senhor. Ore, se prepare. Procure conhecer a palavra de Deus. Procure conhecer quem é Deus. Porque de ouvir falar, todo mundo sabe. Mas ter experiência com Ele é diferente. Porque quando eu conheço quem é o meu Deus, eu sei que eu preciso ouvir a voz dEle e obedecer o que Ele manda. Não se precipite, irmão. Porque a precipitação, ela acaba nos trazendo vergonha. A gente acaba perdendo. O inimigo, ele ganha vantagem na nossa vida e nós voltamos lá atrás. Se prepare. Se coloque. Espere o tempo certo para que o Senhor te entregue a tua vitória. Seja paciente, mas não seja descuidado com as coisas do Senhor. Porque o Senhor diz que nós temos que conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos ter intimidade com Ele. Quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Ele, não vai ouvir qualquer voz e vai ser enganado. Não, vai ouvir a voz de Deus e vai agir na hora certa. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Permaneça, tenha paciência, perseverança. Porque Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E nós, como seres humanos, nós achamos que quando Deus fala, vou te dar hoje, vou te dar, a gente já pensa que era ontem. A gente já nem quer mais esperar. E às vezes tem promessas que Deus faz há 10, 20 anos atrás, que estão ainda para ser cumpridas. E a gente precisa esperar esse tempo. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, mas é o tempo dele. E se a gente se precipita, a gente tropeça e a gente perde a esperança, a gente perde a força, o inimigo consegue nos derrubar. Seja perseverante, confia, seja constante. Não deixa que qualquer coisinha faça você parar na tua caminhada. Não, busque no Senhor. Busque conhecer, se fortalecer, buscar Ele, ter intimidade com Ele. Ter intimidade com Deus é muito diferente, irmãos, do que só falar em língua estranha, do que pular no culto. Isso não é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é outra coisa. E só se tem intimidade com Deus quando se está na oração, na busca, na consagração. Ninguém precisa ver o que você faz, mas Deus tem que te ver. Deus tem que te encontrar nos lugares certos, na hora certa. Você tem que estar na presença dEle todos os dias. O teu coração tem que estar na presença do Senhor todos os momentos. Não importa se você está trabalhando, não importa se você está estudando, se você está em casa fazendo serviço, aonde você esteja. A nossa vida, ela tem que estar nas mãos do Senhor constantemente, 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós somos casa, morada do Espírito Santo de Deus. E eu não posso dizer para Ele, ó, dá licença, Espírito Santo, que agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não. Ele está ali junto contigo. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo o que você está deixando de fazer. Toma cuidado, porque a gente acha que o Espírito Santo é só um movimento, mas ele não é um movimento. Ele não é um movimento que vem só no dia do culto aqui para alegrar a nossa vida e a gente ir para casa com o coração estourando de alegria. Não, ele não é um movimento, ele é uma pessoa que vive dentro de mim e de você. E que se nós não cuidarmos, ele vai se entristecer e ele vai se afastar de nós. E nós vamos voltar a ser vazios como antes, quando ele não estava em nós. Ore, irmãos. Eu insisto. A oração é a única forma de nos aproximar de Deus. Eu posso ler a palavra, eu posso ter o conhecimento, eu posso ser a melhor oradora, mas se eu não tiver intimidade com Ele, se eu não souber que é Ele que fala no meu ouvido,
E muitas pessoas estão se perdendo por causa disso. Não sabem quem é que está falando no seu ouvido. Não sabem quem é que está do seu lado se manifestando. Não sabem. Nós não podemos ser descuidados. Nós temos que ter muito temor e tremor diante de Deus. Em fazer aquilo que não é da vontade dEle. Daquilo que nos tire do centro da vontade dEle. Deus tem um propósito específico para cada vida que entrou aqui dentro. Cada um de nós foi chamado para algo específico. E o inimigo não quer que você prevaleça. O inimigo quer que você desista, que você perca o foco, que você se precipite. Mas nós temos que buscar no Senhor força, coragem, saber quem nós somos em Deus. Se nós não soubermos quem nós somos em Deus, é uma das estratégias que o inimigo tem para nos afastar da presença dEle. Você tem que saber que você é filho, que você é amado do Pai, que Ele pagou um alto preço pela tua vida, que você não está aqui por casualidade, você está aqui porque houve alguém que se sacrificou por ti e por mim. E quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que Ele tem amor por nós e que Ele nos guarda, nós estamos protegidos e nós vamos andar somente aonde Ele quer. Porque qual é o filho que não quer agradar ao Pai? Aleluia, Jesus. Eu não conheço, pastor. Tem que ser muito rebelde para não querer agradar ao Pai. Todo bom filho, ele só faz aquilo que agrada ao Pai. Aleluia. Ele só anda onde o Pai quer. Ele só diz aquilo que o Pai fala. As palavras dele são as palavras do Pai. E nisso tudo o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor está aqui dizendo nessa noite: vocês são meus filhos. Saibam que vocês são meus filhos e eu tenho estratégia para vocês vencerem as ciladas do diabo, para eles não tirarem vocês aqui de dentro, para vocês serem tudo aquilo que eu quero que vocês sejam. O primeiro mandamento que Jesus nos deu é para que nós fôssemos e testemunhássemos do que Ele havia feito com as nossas vidas. Ele não nos mandou ser pregadores, Ele mandou ser testemunhas, para que as pessoas ao nosso redor vissem o poder dEle em nós, tivessem testemunho de que Ele era poderoso para fazer, assim como tinha feito na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. Será que as pessoas ao teu redor estão vendo? Estão vendo o testemunho do que Deus fez em ti? Será que as pessoas olham para ti e dizem: eu quero o que tem na vida dele? Eu quero o que tem na vida dela. Realmente, quando ele diz que é filho de Deus, ele é filho de Deus. Realmente, quando ela diz que é filha de Deus, ela é filha de Deus. Porque o testemunho dela glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Continue, meu irmão. A nossa jornada aqui, ela continua. Ela é longa ainda. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós só temos certeza que Ele vai voltar. E nós não podemos perder essa esperança. Muitos já perderam a esperança que Cristo voltaria. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo em Garopaba, ainda esperamos o nosso Senhor, porque aquele que prometeu é fiel e Ele vai voltar. Só que nós não podemos perder um minuto sequer, brincar com a nossa salvação. Não, porque nesse minuto talvez o inimigo possa nos arrancar das mãos do Senhor e a gente não suba com Ele. Mas o Senhor está nos dando estratégia nessa noite. Não perca o foco. Busque a presença dEle. Espere o tempo dEle para as coisas que Ele prometeu na tua vida, para que você não se entristeça, para que você não chore depois por ter tomado decisões erradas. Busque o Senhor, ore ao Senhor, espera nele. O Senhor, Ele te chama de filho e de filha, um direito que nós não tínhamos. Nós não éramos dignos, mas o nosso amado Jesus Cristo, Ele pagou esse preço de sangue pela minha e pela tua vida.
E por causa disso nós estamos aqui nessa noite e vamos continuar lutando para sermos cheios da presença do Senhor e não perdermos o foco, que é o céu, que é a nossa salvação. E nesse tempo, fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Você tem almas para ganhar para Cristo. Você tem uma família para ganhar para Cristo. Você tem amigos para ganhar para Cristo. Você não pode achar que o teu chamado é só para subir e descer essas escadas 2, 3 vezes por semana. Você precisa ganhar almas. A palavra do Senhor diz o que nós vamos apresentar para Ele lá. O que nós temos nas mãos para entregar para o Senhor quando Ele nos chamar. O que eu vou dizer para Ele? O que eu entreguei para Ele? O que eu vou entregar? Quantas almas? Quantas eu deixei? Nós temos uma responsabilidade como igreja. Além das nossas vidas, nós temos um chamado. Deus tem um propósito com as nossas vidas. E nós vamos ter que dar conta deles. Nós vamos ter que prestar conta para Deus de tudo que nós fizemos, de tudo que nós deixamos de fazer. E a igreja não pode achar que está isenta disso, não, meus irmãos. Que é só para o pastor Clair ganhar almas, que é só para o líder de jovens ganhar jovens. Não. Essa é uma responsabilidade minha e tua. E o Senhor vai requerer de nós. Não fique desapercebido. Porque tudo que o inimigo quer é que eu e você durma. Perca o foco. Desista. Se Davi naquele momento ouvisse a voz do seu irmão e dissesse: não, realmente eu sou pequeno, o gigante é muito grande, eu não posso. E voltasse lá para cuidar das poucas ovelhas. O ministério dele não iria adiante. A vida dele não seria o que teria que acontecer através da vida de Davi, iria parar ali naquele instante. Só que Deus confiava em Davi, porque Ele sabia quem era Davi. Ele conhecia a essência de Davi. Os nossos inimigos podem dizer que nós não podemos, que nós não vamos à frente, mas Deus sabe. Se Ele confiou algo na tua vida, é porque você pode. Você é forte, foi o que o Senhor disse para Gideão quando ele estava malhando trigo lá no lagar. Olha só, o anjo chega para Gideão e diz: vai nessa tua força, varão corajoso. Aleluia. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo se malha lá na eira. Ele, por medo, estava malhando trigo no lagar. Ele não parou de fazer o seu ofício. Mesmo que ele estivesse fazendo num local que não era propício, ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Enquanto os outros se acovardaram e pararam de plantar porque os inimigos iam lá e colhiam tudo que eles plantavam, Gideão colhia, e enquanto os outros dormiam, ele levava para malhar o trigo lá no lagar. Ele enganou o inimigo dele. Quando o inimigo achou que ninguém mais tinha alimento na terra, que estava todo mundo desanimado, Gideão estava lá, fazendo o que ele tinha que fazer no lagar. Escondido, mas estava fazendo. Sozinho, mas estava fazendo. Ou com medo, mas estava fazendo. Ele não deixou de fazer. E Deus conhecia a força dele. Deus sabia que Gideão poderia liderar para destruir o exército inimigo. Gideão não acreditava mais no propósito dele, mas o Senhor conhecia ele. O Senhor conhecia e sabia que ele poderia e que ele tiraria aquele opróbrio de cima do povo e que ele venceria o exército inimigo e que o nome do Senhor seria glorificado. Não deixe de fazer o que você está fazendo, mesmo que você ache que o que você está fazendo não é o lugar exato, que não é o lugar certo. Mesmo que você sinta medo, que você ache que você não está preparado, continue fazendo e buscando o Senhor, porque na hora certa Ele vai te levantar e vai te colocar na frente do teu inimigo, e o teu inimigo vai ter que bater em retirada, porque quem vai estar contigo na tua frente é o Senhor dos Exércitos. Você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nessa luta. O Senhor vai contigo e Ele te guarda e Ele te dá vitória nas tuas
falha. Nós, para começar, pecamos todos os dias. Mas Deus, Ele é poderoso. E o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Ele vai levantar novamente e vai colocar na frente do exército. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Não deixe que nada faça você perder a esperança. Não deixe que nada tire o teu foco. Ninguém pode chegar para você e dizer: você não tem mais jeito, não vai dar mais certo, a tua casa não vai mais vencer. Continua lá quietinho no teu canto, orando, buscando ao Senhor, porque é Ele quem vai fazer. Não sou eu, não é você. É Ele que vai entrar nas nossas guerras, nas nossas pelejas. Ainda dá tempo, igreja. Ainda dá tempo de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Eu creio que é um tempo que Deus está dando para as igrejas na face da terra para se encher do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que antes dele voltar, vai ser derramado um grande poder sobre a terra. O Espírito Santo vai vir com mais poder, porque isso que nós estamos vendo é muito pouco. Só que depende de mim e de você se colocar na presença do Senhor e buscar mais dele, se fortalecer, se revestir do seu poder. Uma igreja forte, um povo forte, é um povo que ora, é um povo que busca, um povo que permanece no centro da vontade de Deus. Se você tem um chamado, continue. Nem que seja lá no lagar. O Senhor, Ele está te vendo. Ele está vendo. Porque Gideão, para ele, era improvável. Ele sabia que existiam promessas. Ele viu tudo que Deus fez pelo povo. Só que ele também estava vivendo as consequências do pecado daquele povo. Ele achou que não tinha mais jeito, que o negócio era malhar trigo no lagar e se contentar com isso. Não se contente com migalhas. Permaneça no foco. Permaneça no centro da vontade do Senhor. E você vai ver se cumprir na tua vida todas as promessas que Ele fez. Tudo aquilo que Ele disse a teu respeito, Ele vai cumprir. E o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba quem você é em Deus. Você não é qualquer um. Você não é mais um. Você é alguém que Deus escolheu e trouxe aqui, dentro dessa casa, para servir a Ele, para ser cheio do seu Espírito, para impactar a tua vizinhança, para fazer a diferença na tua casa, para ganhar almas para o nome dEle e para falar do que Ele fez na tua vida. Davi perseverou, matou o gigante. Continuou em guerra, continuou lutando, perseverando até o dia de ser entronizado, de receber a coroa. Mas ele não desistiu. Ali foi só o início. Nós estamos só no início da nossa caminhada. Ela só vai terminar quando Jesus vier e nos chamar das nuvens. A nossa caminhada ainda ela tem mais algumas milhas. Nós não sabemos quantas, mas tem. Não podemos parar. Não podemos nos acovardar. É tempo de estar preparado. É tempo de clamar, ora vem Senhor Jesus. É tempo de esperar o Senhor com as nossas mãos cheias de almas, de vidas para entregar na presença dEle. Eu não sei vocês, mas eu me preocupo. Eu me preocupo. Porque tem pessoas que precisam de mim, tem pessoas que precisam de você. E se você não tiver, talvez Deus levante outras pessoas. Mas se Ele não levantar naquela hora, entenda que você é especial para Deus. Você é filho. E você tem um propósito. Deus te quer servindo a Ele. Firme na presença dEle, confiando na presença dEle,
deixe que o diabo tire essa alegria de servir ao Senhor do teu coração. Não deixe que as afrontas te façam parar na caminhada. Não deixe que a impulsividade faça você tropeçar porque você não está preparado. Mas se prepare, se prepare, se prepare, porque Deus tem o melhor para você. O Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para a nossa família. Louve a Deus e não perca o foco. Busque, viva uma vida de oração, de consagração, de busca incessante. Clame a Ele, peça a Ele para Ele se revelar a ti. Peça a Ele. Não precisa um culto cheio, um culto movido para Deus se revelar. Mas aqui, ó, no teu coração, Ele vai confirmar todas as coisas na tua vida e vai te fortalecer para caminhar. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, amado Jesus. Não tenha dúvida Aleluia. do chamado que Deus tem na sua vida. Não tenha dúvida que você é um escolhido do Senhor. Não tenha dúvida que Ele apagou, que Ele lançou no mar do esquecimento todas as tuas transgressões. Mesmo que o inimigo venha lançar em teu rosto todo dia, os teus pecados, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E o Senhor não se lembra mais. Ele não nos cobra por aquilo que nós fizemos lá atrás. Mas hoje saiba quem você é em Deus. Que você é livre para adorar a Ele. Que você é livre, que você pode servir a Ele de todo o teu coração e de tua alma. Porque Ele não te condena. Ele te ama e te chama para que você o sirva mais e ainda melhor. Aleluia. Vamos orar, pastor? Se você precisa de uma oração, se você precisa buscar mais de Deus, se você quer um revestimento de Deus, um revestimento de poder, irmão, de poder de Deus para vencer as servas do maligno, vem para frente. Porque não sou eu que derramo o poder, é Deus que derrama o poder. E mediante a tua fé, Ele vai honrar a tua vida. Ele vai te capacitar para você vencer todas as dificuldades que se apresentarem. Venha para frente, nós vamos orar. Está todo mundo bem? Glória a Deus. A igreja está bem? Não, irmãos, nunca é demais. Nós precisamos mais e mais do poder de Deus para vencer essas dificuldades. Aleluia. E se tem alguém aqui nessa noite que precisa se reconciliar com o Senhor, que precisa estreitar a tua aliança com Deus, venha para frente, nós vamos orar. Peça para o Senhor te dar força para você continuar caminhando. Só o Senhor vai poder te ajudar. E uma aliança que está quebrada, ela não tem poder. A gente precisa estar com uma aliança bem feita, firme, bem ajustada. Aleluia. Não tem ninguém nessa noite. Faça uma aliança com o Senhor. Diga a Ele que você quer servir Ele mais e melhor. Diga a Ele que você precisa do poder dEle. Diga a Ele que você não pode mais viver sem a presença dEle. Diga a Ele que você precisa sentir Ele bem pertinho. Que você quer ter experiência com Ele. Diga a Ele que a tua alma clama e chora pela presença dEle. Que assim como a corça brama pelas correntes das águas, você nessa noite deseja entrar nessas águas purificadoras do Espírito Santo e ser renovado, ser transformado, ser cheio da presença dEle. Oh, Espírito Santo de Deus,
que tudo aquilo que não pertence a Ti caia por terra e o Teu nome seja glorificado, que nós possamos dar frutos e frutos bons na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui e por tudo que o Senhor irá fazer a partir de hoje na vida daquele, Senhor, que ouviu a Tua palavra e que ela caiu numa terra fértil e que ela vai dar frutos e frutos para a glória do Teu nome. Eu oro, Senhor, e já Te agradeço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.